Você aí que está morrendo de dor na coluna, eu posso afirmar para você que eu consigo traçar um plano de tratamento sem olhar nenhum exame. Como isso? Eu vou te explicar um pouquinho mais ao longo desse vídeo. Olá, meu nome é Gabriel Pionte, eu sou fisioterapeuta com formação em osteopatia e eu trabalho com coluna há mais de 5 anos. Para explicar melhor o que eu vou falar nesse vídeo, a gente precisa entender um pouquinho sobre dores na coluna de modo geral. Grande parte das dores na coluna, na grande maioria das vezes, elas têm cunho mecânico, ou seja, elas são dores relacionadas com o movimento. Quando eu falo que eu consigo traçar um plano de tratamento sem olhar exames, é porque na verdade a gente tem que fazer uma avaliação fisioterapêutica muito bem feita, repleta de vários testes, e nesses testes eles acabam guiando a gente para técnicas e disfunções que o paciente tem, e com isso a gente consegue determinar o que a gente precisa fazer para aquele paciente melhorar. É muito comum dentro do diagnóstico médico a gente ter nomes como lombociatalgia, dor ciática, hérnia de disco, bicos de papagaio. Os médicos, quando eles fazem essas avaliações olhando a anatomia das estruturas, eles têm um nome para algumas doenças, para alguns tipos de problema, e esse nome normalmente é relacionado com o seu diagnóstico. Mas, e se eu disser para você que esse nome, ele diz muito pouco sobre o que eu preciso usar de tratamento para você? Porque o que acontece? Vamos usar o nome como exemplo de lombociatalgia. Várias pessoas vão ter essa lombociatalgia. Porém, todos os pacientes eles não vão ter o mesmo tratamento. Vão ter alguma similaridade entre sintomas, né, o que eles sentem, um caso ali, um caso aqui específico, porém a forma de tratar vai ser totalmente diferente para cada pessoa. Então, para eu conseguir definir esse tipo de tratamento, inicialmente a gente não consegue fazer isso sem uma boa avaliação fisioterapêutica, que é uma avaliação diferente da avaliação médica. Essa avaliação clínica, ela é feita com vários testes, perguntas, e a gente precisa entender melhor como que é a rotina do paciente, como que aconteceu essa dor, quando ele começou a sentir. A gente aplica alguns formulários para esse paciente estar respondendo, e aí com todas essas informações unidas, a gente consegue traçar um plano específico que acaba sendo resolutivo para o caso daquele paciente. E afirmando, nesta avaliação, também, em algum momento, a gente acaba olhando exames, né? Mas esses exames, normalmente, eles são informações secundárias a essa primeira parte, que é a parte clínica, que é a parte de perguntas e respostas e a parte de execução dos testes para verificar algumas coisas. Sendo bem sincero, grande parte dos pacientes com dor na coluna nem precisariam ter feito a ressonância magnética. Já tem estudos que comprovam que, na verdade, os pacientes que fazem exame de ressonância magnética sem necessidade, muitas vezes eles têm uma chance de sucesso de tratamento comparado aos que não fizeram. Logo, é um grupo seleto de pacientes que precisa necessariamente de um exame de ressonância magnética ou de um raio-x, algum exame de imagem. Esse grupo de pacientes, normalmente eles são classificados pelas dores específicas, né? 90% das dores da coluna são inespecíficas, ou seja, são essas dores que eu acabei de falar agora. Agora, para as dores específicas, muitas vezes você precisa de um exame, né, para conseguir definir algumas coisas, porque nessas dores específicas existe um certo grau da pessoa apresentar red flags. Red flags são situações, as bandeiras vermelhas, são situações onde o paciente ele não pode começar a fazer um tratamento fisioterapêutico, ele precisa de uma intervenção médica de urgência. Nessas red flags, por exemplo, existe a síndrome da caldequina. Síndrome da caldequina é uma questão que a pessoa começa a perder controle de esfíncter urinário e fecal, ele começa a sentir uma alteração de sensibilidade nas pernas, junto com isso, alteração de força muscular, ele sente uma anestesia em sela, que é a região ali do períneo, aquela região ali da virilha, junto com dor intensa. Então, o paciente que apresenta esses sintomas, ele precisa de uma intervenção médica de urgência, e muito provavelmente, por conta da tamanha da compressão medular que está acontecendo na região da coluna, muitas vezes ele vai precisar de alguma intervenção cirúrgica. Então, esse paciente, no caso, ele precisa de um exame, mas ali o fisioterapeuta que está avaliando, muitas vezes o paciente, ele vai diretamente ao fisioterapeuta, né? Então,
Nós, como profissionais de primeiro contato, a gente consegue identificar sim esses fatores, essa síndrome da cauda equina, por exemplo, a gente consegue apontar a suspeita desse diagnóstico, porém o tratamento ele é totalmente com intervenções médicas, então a gente não consegue tratar esse paciente. O que a gente deve fazer, no caso, é encaminhar ele para um serviço médico. Mas você pode ficar aí tranquilo, você que está me assistindo, porque na grande maioria esmagadora das vezes, os casos graves que precisam de intervenção é menos de 1%. Desses 1%, na grande maioria são fraturas, né? Então, pacientes que estão relacionados a trauma, e então isso acaba deixando a gente com muita segurança, né? E dizer que grande parte dos pacientes não vai ter grandes complicações, e o tratamento dele, ele é na base da fisioterapia, tratamento conservador. Obviamente que isso não tira a complexidade de tratar dores na coluna. Cada paciente vai apresentar uma dificuldade, cada paciente vai precisar da sua especificidade no tratamento de coluna, e por isso que ele precisa ser bem avaliado por um bom profissional para encontrar os melhores resultados. Mas o caminho, acredito que ele é muito mais agradável quando você não precisa fazer uma cirurgia. A cirurgia, esses procedimentos um pouco mais invasivos, eles exigem uma recuperação, eles exigem profissionais adequados, existem possibilidades de complicações, então a gente sempre evita, né? O tratamento conservador é sempre mais indicado antes da cirurgia. Então, se você está aí com o seu exame de ressonância magnética em mãos, com diversos achados, bicos de papagaio, hérnias de disco, vou dizer para você que não se preocupe tanto. Isso aí não significa muita coisa, né? Isso aí são achados que acontecem por conta da idade e dificilmente eles conseguem explicar a sua dor com totalidade, e ainda mais, eles também não indicam caminhos de tratamento, assim como os testes clínicos, que são muito mais importantes nisso do que de fato o exame de imagem. Se você vai se encaixar com esse quadro dos 1% dos pacientes, do menos que 1% que vão ter essas sequelas mais graves, você muito provavelmente vai reparar que não é uma simples dor, você vai ter esses sintomas que eu elenquei, que eu coloquei aqui como red flags, né? Então, caso você tenha esses sintomas, procure ajuda de forma imediata. Tá? Porque de fato esses sintomas são coisas mais sérias. Se você quiser assistir um vídeo um pouco mais detalhado sobre esses sintomas mais sérios, eu postei esse vídeo aqui, que ele fala de todos os sintomas que a gente tem, que são as bandeiras vermelhas, que são sinais de alerta. Lá eu falo todos eles, os mais comuns, inclusive alguns deles são até menosprezados pela grande maioria das pessoas. Você tem esse sintoma e você não entende que isso pode ser grave, então assiste esse vídeo que ele pode te ajudar bastante. E coloca aqui nos comentários como você tem dor na coluna, como é essa dor, coloque aqui nos comentários, eu vou, assim que eu puder, vou adorar ajudar. Vou pedir também que, se você não é inscrito no canal, se inscreva para não perder vídeos como esse. Nesse canal a gente fala muito sobre ortopedia, dores na coluna, dores no quadril, joelho, muito provavelmente vamos te ajudar bastante com esses conteúdos. Vou pedir também para você deixar o seu like, isso ajuda a chegar essas informações em mais pessoas, e eu me despeço por aqui e até a próxima.